Bom dia, graça e paz. Nossa passagem bíblica de hoje está no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Fez-se grande bonança. Essa passagem bíblica nos mostra que Jesus ele entra no barco com os seus discípulos. E o texto diz que Jesus está dormindo, e enquanto ele dorme, se levanta no mar uma grande tempestade. Quando essa tempestade se levanta, os seus discípulos começam a ficarem preocupados e assustados, e acordam Jesus, clamando: Senhor, salva-nos, pois perecemos. Jesus então ele pergunta para eles: Por que vocês têm medo? Que são tão tímidos, homens de pequena fé? Aqui Jesus mostra que ele tem o controle do vento, do mar, das tempestades que vêm sobre a vida do ser humano. Porém, ainda que os discípulos talvez soubessem que Jesus tinha o controle, eles se abatem, ficam com medo e ficam desesperados. A tempestade trouxe aos discípulos o desespero e o medo. E trazendo para nossas vidas, assim somos nós. Diariamente nós enfrentamos várias tempestades. Tempestades na vida financeira, tempestade na saúde, tempestade nos relacionamentos com a família, com as pessoas. Enfim, são várias tempestades que vêm para nos trazer preocupação, trazer medo, trazer desespero. E assim como os discípulos, nós também nos preocupamos. Nos preocupamos, pois ainda que sabemos que Jesus tem o controle, o pavor e o medo é inevitável, nós não conseguimos controlar. Mas que nessa manhã nós possamos nos apegar mais a Jesus, nos apegar ao seu cuidado, à sua autoridade sobre todas as coisas, e saber que ele tem o controle de nossas vidas. Que nessa manhã nós possamos olhar para esse texto bíblico, entendendo que Jesus ele acalma qualquer tempestade. A Bíblia diz que ele repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. Ainda que estejamos passando por tempestade, Jesus ele quer fazer bonança. Ele quer cessar o vento, ele quer acalmar a tempestade e trazer a bonança. Porém, ele nos pede para que tenhamos fé. Para os discípulos, ele perguntou: Por que vocês estão tímidos, homens de pequena fé? Que a nossa fé nessa manhã seja renovada pelo Senhor. Que possamos acreditar que Jesus tem o controle da tempestade. E não venhamos deixar as tempestades do dia a dia nos abater, deixar cabisbaixo, deixar preocupado, em pânico e ansiedade, mas que venhamos nessa manhã colocar, depositar nossa confiança em Deus. E possamos nessa manhã estar firmes e convictos do Deus que servimos, o Deus que tem o domínio, que tem o controle do vento e do mar. E não há tempestade que esse Deus não possa acalmar. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer nessa manhã, te agradecer por essa palavra, que o Senhor nos ajude a ter fé. Para os discípulos, o Senhor falou: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Assim também somos nós, ó Pai, nos colocamos na mesma posição dos discípulos, com pouca fé, com medo, com pavor, desesperados, ó Pai, em determinadas situações e não sabemos como agir e não sabemos como fazer, mas que nessa manhã o Senhor clareie nossa mente, para que possamos entender que o Senhor tem o controle da tempestade, que nada sai do teu controle, nada sai das tuas mãos, Senhor, tudo está na direção do Senhor. Aquieta o nosso coração nessa manhã, Pai, aquieta a nossa alma, possamos descansar no Senhor em meio à tempestade e acreditar
que a tempestade passa e o teu nome é glorificado através de nossas vidas. Pedimos ao Senhor, Deus de paz, esteja conosco nos afazeres, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.